Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal no YouTube. Nesse canal eu vou tratar de conteúdos um pouco mais técnicos relacionados à física e à matemática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e clicar no like para ajudar a divulgar esse vídeo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre aceleração vetorial. É um tema de física mais para iniciantes, mas ao mesmo tempo ele pode causar alguma confusão. Então, nós vamos discutir um pouco essa questão da aceleração vetorial. Nós vamos ver que em alguns tipos de movimento é fundamental que a gente leve em consideração o caráter vetorial da velocidade e, consequentemente, da aceleração. Nós não poderemos tratar de problemas bidimensionais e tridimensionais como se fossem problemas unidimensionais. Então, nós precisamos tratá-lo com um formalismo matemático um pouco mais adequado. E esse formalismo é exatamente os vetores. Então, vamos discutir um pouco a aceleração vetorial nesse vídeo. Então, uma das questões interessantes que surgem do fato do tratamento vetorial da aceleração é a aceleração centrípeta. Quando nós estamos tratando do movimento circular e uniforme, nós sabemos que a velocidade da partícula no movimento ela é constante. É exatamente isto que significa o uniforme quando a gente trata do movimento circular. Então, nós temos um movimento circular, um movimento, então, que se dá aqui num círculo, então o movimento está restrito, né? O movimento da partícula está restrito ao movimento de um círculo, e nós temos esse termo que significa que a velocidade da partícula ela é constante em todo o movimento. Mas, na verdade, aqui nós precisamos nos referir ao módulo da velocidade. Então, o módulo da velocidade é mantido constante durante todo o movimento. A pergunta que a gente pode fazer, então, mas por que surge, então, uma aceleração, que é a aceleração centrípeta no movimento circular e uniforme? Se o módulo da velocidade é mantido constante, a aceleração não deveria ser zero, né? Porque nós sabemos que a aceleração, o conceito de aceleração, está associado com a variação da velocidade no tempo. Nós temos uma taxa de variação da velocidade, né? Então, como é que surge essa aceleração, tá? Então, nós vamos ver exatamente isso aqui, né? Então, nós vamos perceber que a aceleração surge do caráter vetorial da velocidade. Então, no movimento circular, nós temos uma partícula, digamos que essa partícula está aqui na posição que eu vou chamar de 1, e ela tem uma velocidade v. O vetor velocidade você está vendo aqui na figura. Então, é exatamente esse vetor. O módulo desse vetor velocidade, digamos que seja 5 metros por segundo. Isso é só um exemplo. Essa partícula, quando ela está se deslocando nesse movimento circular, então ela vai se deslocar aqui e chegar nessa posição que eu vou definir aqui como sendo 2. O vetor velocidade você está vendo aqui, ó. No entanto, o módulo da velocidade no movimento circular e uniforme, ele é constante. Portanto, ele continua com um módulo de 5 metros por segundo. E aí, a partícula continua se deslocando e chega na posição 3. E aí, o vetor velocidade, mais uma vez, você consegue ver aqui. E nós sabemos, né, que o módulo da velocidade aqui também vai ser de 5 metros por segundo. Aí, a partícula chega nessa posição, que eu vou chamar de posição A, e depois ela vai chegar na posição B. E as velocidades aqui vão ser as mesmas, 5 metros por segundo. Então, como é que surge essa aceleração, esse vetor aceleração, que
que é chamado de aceleração centrípeta. Então, esse vetor aceleração, ele surge da variação da orientação do vetor velocidade. Então, nós sabemos que se a velocidade varia, e o que significa a velocidade variar? Significa que ela pode variar em módulo, direção e sentido. O módulo é constante, mas a direção e o sentido está mudando. Veja, o vetor aqui aponta mais ali para cima, aqui ele está apontando mais para baixo e para a esquerda, e aqui ele está apontando para baixo e mais para a direita. Então, a orientação do vetor velocidade está mudando, e é exatamente essa variação que faz com que a aceleração apareça. Então, nós vamos discutir aqui exatamente esse ponto. Então, observem aqui esses vetores. Então, vamos olhar aqui para o ponto A, e nós vamos observar que no ponto A, nós vamos ter aqui um vetor caracterizado por VA. Digamos que esse vetor ele tenha 1, 2, 3, 4 unidades na direção I, na direção X, na horizontal. E ele vai ter 1, 2, 3 unidades na direção Y, né? Ou na direção J. Então, nós podemos escrever esse vetor velocidade da seguinte forma. O vetor velocidade A vai ser 4 metros por segundo na direção I, mais 3 metros por segundo na direção J. E nós temos também o vetor B, na posição B. Então, esse aqui representaria o vetor velocidade da partícula, então em verde. Aí, a partícula chega na posição B. Ali, nós vamos ter esse vetor velocidade. E esse vetor, eu representei ele aqui, é o VB. Então, esse vetor velocidade vai ter 1, 2, 3 unidades na direção I, portanto, 3 metros por segundo na direção I, mais 1, 2, 3, 4 unidades na direção J, ou seja, 4 metros por segundo na direção J. Então, o que acontece, né, pessoal? Nós não podemos utilizar a definição que nós vimos no movimento unidimensional. Nós precisamos utilizar para calcular a aceleração uma definição que leve em consideração o caráter vetorial da velocidade, tá? Então, é isso que nós precisamos fazer. Observem que se a gente tentar utilizar a definição de aceleração unidimensional, nós vamos chegar num valor errado, equivocado, tá? Então, por exemplo, nós temos lá a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Isso aqui para o movimento unidimensional, que nós vamos ver que aqui nós não podemos aplicar. Por quê? Veja só, para calcular a aceleração média, nós vamos ter que calcular a variação da velocidade, do módulo da velocidade. Só que nesse movimento, o módulo da velocidade permanece constante. Então, o módulo da velocidade em 1 é 5 metros por segundo e o módulo da velocidade no ponto 2 também é 5 metros por segundo. Então, o ΔV aqui seria V2 menos V1. Só que o módulo de V2 aqui, né, no ponto 2, vai ser 5 metros por segundo, menos a velocidade, o módulo da velocidade no ponto 1, que também é 5, e esse resultado aqui vai dar 0. Portanto, nós teríamos uma aceleração nula, tá? E isso não acontece. E o que nós temos que fazer agora para a gente corrigir esse problema aqui? Em primeiro lugar, nós não podemos utilizar essa definição unidimensional. Então, ela não vai funcionar aqui, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A
Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar que o módulo da velocidade, nesse exemplo que eu dei aqui, ó, o módulo da velocidade vai ser de 5 metros por segundo. Então, como é que eu consigo calcular o módulo da velocidade? Vamos pegar aqui o vetor A primeiro, que é esse vetor verde. Ele tem 4 unidades em x e 3 unidades em y. Então, nós vamos ter aqui 4 unidades em x, 1, 2, 3, 4, e 3 unidades em y. Então, vai ser 4 metros por segundo em x, 3 metros por segundo em y. E nós podemos calcular agora o módulo desse vetor velocidade, que é o VA. Então, perceba que eu não coloquei a flechinha em cima, porque eu estou aqui querendo calcular o módulo. Para calcular o módulo de um vetor, eu preciso utilizar o Teorema de Pitágoras. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que em um triângulo retângulo, eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, a quadrado mais b quadrado. Então, nós vamos ter aqui o módulo de VA, a intensidade, né, dessa velocidade, vai ser 4 ao quadrado, que dá 16, mais 3 ao quadrado, que dá 9. E isso aqui vai dar 25. Portanto, o VA vai ser a raiz de 25, que nós sabemos que é 5. No caso, 5 metros por segundo. Perceba que agora no ponto B, nós vamos ter aqui uma velocidade que eu vou chamar de VB. Observem que o módulo da velocidade também vai dar 5 metros por segundo. Por quê? Porque aqui nós vamos ter no eixo X 3 metros por segundo. Então, está vendo que nós temos aqui 3 unidades. E no eixo Y nós temos 4 unidades, portanto, 4 metros por segundo. Logo, o módulo da velocidade, aplicando o Teorema de Pitágoras, vai ser VB ao quadrado, vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que dá 16. Portanto, isso aqui vai me dar 25. Então, nós temos aqui que VB vai ser igual à raiz de 25, ou seja, VB vai ser igual a 5 metros por segundo. Né? Então, perceba que o módulo da velocidade, ele não muda. Mas observem que a orientação desse vetor, veja que o vetor VA e o vetor VB têm uma orientação diferente, uma inclinação diferente. Então, esses vetores aí, eles são diferentes. Nessa figura a gente consegue ver bem. Agora, eu vou copiar essa figura aqui, esse vetor e esse vetor, e vou colocá-los juntos. Daí a gente vai conseguir observar bem a diferença. E aí nós vamos calcular a aceleração média, tá? Então, observem aqui o vetor VA em verde e o vetor VB em azul. Observem que, embora o módulo do vetor velocidade seja o mesmo, 5 metros por segundo, como nós calculamos aqui em cima, né? Mas a variação aqui da velocidade não vai ser nula. Então, eu vou fazer VB menos VA. E isso aqui é exatamente o que eu vou chamar de ΔV. É VB menos o vetor VA. Então, esse vetor é exatamente esse aqui, ó. É VB, o VB que é o final, menos o inicial. Então, isso aqui é o ΔV. Nós já conseguimos observar graficamente que o ΔV não vai mais ser nulo, não vai ser zero, né? Como a gente chegou à conclusão, erroneamente, claro, se a gente aplicasse aquela fórmula do movimento, da aceleração para o movimento unidimensional. Então, nós precisamos aqui levar em consideração o caráter vetorial. E esse caráter vetorial faz com que eu tenha um ΔV diferente de zero, como a gente pode ver aqui nesse vetor. E, inclusive, o ΔV vai ter um módulo, né, que é diferente de zero, claro. Né? Então, como é que a gente consegue calcular a aceleração média? Tá?
Então, eu tenho que calcular a aceleração média levando em consideração o caráter vetorial. Ó. Por isso que eu coloquei o vetor aqui em cima. Então, isso aqui vai ser ΔV sobre ΔT. Então, tem muita gente que confunde essa fórmula com essa aqui, né? Aceleração média ΔV sobre ΔT, sem os vetores em cima. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa relação nós utilizamos no movimento unidimensional. Mas aqui nós estamos tratando de um problema bidimensional. Então, temos que tomar esse cuidado. Agora, observem aqui, ó, quanto vale ΔV? Então, ΔV, o vetor, né, ΔV, vai ser VB menos VA. Só que quem é o VB? VB é aquele vetor que tem 3 unidades em x, né, 3 unidades em y, então vou chamar assim 3i, mais 4j. Não vou colocar a unidade aqui para não sobrecarregar, mas no final a gente tem que colocar a unidade, né? Então, esse é o vetor VB menos o vetor VA. O vetor VA, ele vale 4 metros por segundo na direção y, então 4i, mais 3j. Então, temos aí essa relação, né? Então, ΔV vai ser, tenho que somar o que tem i e o que tem j, né? Então, o i com i e j com j. Então, eu vou ter 3i menos 4j. 3i menos 4j é menos 1i. Então, temos, aqui já podemos colocar a unidade. Então, menos 1 metro por segundo na direção i. Agora, nós vamos escrever aqui 4j menos 3j. Isso aqui vai dar mais 1 metro por segundo na direção j. Então, esse é o vetor velocidade. ΔV é menos 1 metro por segundo na direção y, mais 1 metro por segundo na direção j. Se a gente olhar aqui graficamente, ó, perceba que aqui, ó, é menos, esse sinal de negativo é porque para cá nós temos o positivo e quando ele aponta para lá é o negativo. Ó. Esse vetor está apontando para a esquerda, né? Então, por isso ele vai ser negativo. Então, ele vai ter uma unidade na direção y, né? Na direção menos y, no caso, e uma unidade para cima. Então, é exatamente isso que eu estou vendo aqui. Ó. Então, é 1 metro por segundo para cima, tá? Então, a gente está olhando aqui, ó, esse aqui é exatamente uma unidade, né? Então, bateu certinho com a definição gráfica ali, né? Com a parte gráfica que a gente desenvolveu. Certo. E agora eu consigo calcular a aceleração fazendo a seguinte suposição. Imagine que essa partícula variou a sua velocidade desse ponto aqui até aquele ponto lá, num intervalo de tempo de 1 segundo, tá? Então, isso é só uma suposição, poderia ser um outro intervalo de tempo. Mas vamos supor aqui que seja em 1 segundo para facilitar, ficar facinho da gente calcular. Então, a aceleração média, nesse caso, vai dar ΔV, que vai ser menos 1 metro por segundo na direção y, mais 1 metro por segundo na direção j, dividido pelo ΔT. Quem é o ΔT? É 1 segundo, né? Então, ΔT vai ser 1 segundo. Então, nós vamos ter... Aqui eu coloquei o... Tá errado colocar aqui, ó, o parênteses. Então, a aceleração média, né? Aceleração média vai dar 1 metro por segundo dividido por 1 segundo, vai ser menos 1 metro por segundo ao quadrado na direção y, e agora é 1 segundo, 1 metro por segundo dividido por 1 segundo. E isso aqui vai dar 1 metro por segundo ao quadrado na direção j. Então, cheguei aí nesse vetor aceleração. Então, esse aqui é o vetor aceleração. Então, observem que a aceleração não é nula, né? A aceleração é diferente de zero, mesmo que o módulo da velocidade tenha sido constante no movimento. Então, nesses dois vetores, o módulo da velocidade vale 5 metros por segundo.
mas nós observamos aqui que a aceleração vai dar diferente de zero. Inclusive, nós podemos calcular o módulo da aceleração muito facilmente, utilizando também o teorema de Pitágoras, né? Então, agora o módulo da aceleração média, nesse caso, nós não colocamos a flecha em cima porque nós estamos falando do módulo, né? Então, isso aqui vai dar esse termo aqui elevado ao quadrado, então vai dar 1 ao quadrado, né? Que vai dar 1, mais... Aqui esqueci do quadrado, aplicando Pitágoras, né? Então, vai dar 1 ao quadrado, mais esse termo aqui ao quadrado, que é 1. Portanto, a aceleração média vai ser 1 mais 1 dá 2, tiro a raiz, vai ficar raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é o módulo da aceleração média. Então, isso aí dá aproximadamente 1,4 metros por segundo ao quadrado. Então, mais uma vez, nós conseguimos observar que a aceleração não é nula, né? Mesmo o módulo da velocidade sendo mantido constante durante todo o movimento. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Assim você ajuda o canal a crescer e a gente consegue compartilhar muito mais conhecimento. Bom, pessoal, então, com isso nós conseguimos mostrar para vocês que é possível ter uma aceleração mesmo quando o módulo da velocidade permanece constante no movimento. Essa aceleração surge exatamente da variação na orientação do vetor. E essa variação é suficiente para que você tenha uma aceleração diferente de zero. Então, isso é muito importante para a gente entender como a aceleração surge no movimento circular e uniforme. Então, eu vou fazer um vídeo específico tratando da aceleração centrípeta no movimento circular e uniforme. Nós vamos deduzir essa expressão. Então, com isso, nós encerramos esse vídeo. Um abraço a todos.